Vamos lá, saiu hoje o tão esperado anúncio do Fed sobre a taxa de juros e o aumento de 75 pontos base foi em linha com o esperado. Fica até o final desse vídeo porque além desse conteúdo introdutório para posicionar todo mundo, para deixar todo mundo na mesma página, eu tenho um monte de informação que muito provavelmente você não vai ver por aí, nem no YouTube, nem no noticiário econômico, tá legal? Mas vamos começar pelo começo. O mercado já tinha expectativa de que houvesse exatamente esse aumento aqui de 75 pontos base. Os mais pessimistas acreditavam que o Fed poderia aumentar para 100 pontos base a taxa de juros. Mas não, a taxa de juros que até hoje mais cedo estava em 1,75 ao ano, agora está em 2,5. E antes de passar algumas informações mais detalhadas e mais profundas, vamos dar uma olhada rapidamente como o mercado está reagindo a essa decisão. Você pode ver que o mercado, de um modo geral, está reagindo muito bem a esse anúncio. Afinal, o mercado não foi surpreendido e esse aumento já havia sido antecipado. Então você vê vários índices positivos, ações subindo bastante e o mercado cripto reagindo de uma forma altamente positiva. Bitcoin subindo 8%, Ethereum 15%. Se a gente olhar aqui o gráfico de uma hora do Bitcoin, esse otimismo fica bem claro, né? Olha o quanto que o Bitcoin subiu apenas na última hora, seguido ao anúncio do Fed. S&P também subindo forte na última hora, Nasdaq subindo também, embora não tão forte como o S&P e o Bitcoin, mas está subindo legal também. Mas para que a gente entenda quais vão ser as movimentações do mercado a partir de agora, convém a gente dar uma olhada nesse comunicado de imprensa do FONC. O FONC é como se fosse o Copom do Fed, tá legal? Bom, ele começa dizendo, eu não vou ler tudo, tá? Só vou passar pelos pontos principais, que os indicadores recentes de gastos e produção se suavizaram, mas ele faz um contraponto de que, no entanto, houve um aumento nos números de emprego. E quanto mais pessoas estão empregadas, quanto menor o nível de desemprego, esse também é um ponto que gera pressão inflacionária. Atualmente, a taxa de inflação nos Estados Unidos está em 9,10% e a meta do FONC é que chegue a 2% ao ano. Portanto, a gente pode esperar sucessivos aumentos na taxa de juros até que a inflação volte para esse patamar. Portanto, para que a gente entenda quais as próximas movimentações do mercado, é importante a gente entender o que está causando essa inflação. Aqui nesse vídeo eu não vou entrar em teorias de que a causa dessa inflação em grande parte se deve à grande emissão de dólares, tá legal? Eu vou me restringir aos comunicados oficiais, aos relatórios oficiais do governo e também ao cenário atual. Aqui nessa linha azul a gente vê o contínuo aumento da inflação e a gente vê que nos últimos meses, de abril para cá, a inflação continua aumentando substancialmente. Mas tem um detalhe importante nesse gráfico aqui. Quando a gente tira dois componentes da inflação, que são alimentos e energia, a gente percebe que desde março a inflação vem reduzindo o seu ritmo de crescimento, tá legal? Então, se a gente desconsiderar esses dois elementos, a gente vê que a pressão inflacionária ela está arrefecendo. Dito de outro modo, os grandes responsáveis por esse aumento mais acentuado da inflação no momento atual estão sendo a alta dos alimentos e a alta da energia. Se a gente olhar nesse outro gráfico aqui, isso fica bem mais claro. O aumento do CPI, que é o índice de preços do consumidor, quando a gente olha todos os itens, ele não foi nem 10%, o que já é um número grande, tá? Mas, se a gente tira alimentos foi um pouco maior do que a média. Mas, nesse detalhe, a gente vê que o principal responsável pela inflação no atual momento é a energia. Os preços de energia subiram mais de 40%. Então, esse aqui, energia, é o ponto-chave para a gente ficar de olho se a inflação vai arrefecer ou se ela vai continuar subindo. E, por consequência, a gente vai saber se o Fed vai aumentar os juros, com que intensidade ou ainda em que momento a gente pode esperar uma redução nesse ritmo de aumento, tá legal?
Então eu já vou entrar em detalhes mais especificamente sobre esse ponto aqui. Mas antes quero dar uma passada aqui com você nos gráficos que a gente já está acostumado a ver. Primeiro, Bitcoin no par dólar. Eu comecei a te mostrar aqui no gráfico de 1 hora para você ver qual é o impacto da decisão do Fed. Mas deixa eu voltar aqui para o gráfico na periodicidade diária. Veja que na segunda-feira os preços cruzaram para baixo a média de 9 períodos. E esse é um sinal bearish, é um sinal pessimista. No dia seguinte, os preços continuaram oscilando. No entanto, hoje, após esse anúncio, que embora seja de aumento da taxa de juros, ele foi em linha com a expectativa do mercado. Por enquanto, os mercados, de um modo geral, estão reagindo positivamente e pode ser que o Bitcoin retome a sua trajetória de preços acima da média de 9 períodos. E esse é um sinal extremamente positivo para o curto prazo no mercado cripto como um todo. O S&P no diário, a gente vê que ele cruzou para cima tanto a média de 9 como a média de 50, o que também é um excelente sinal. E Nasdaq, idem. E só um parênteses bem importante, você vê que o mercado no curtíssimo prazo, ele reage muito ao noticiário econômico. E falando nisso, amanhã, na quinta-feira, a gente vai ter um anúncio importante que é referente ao PIB trimestral dos Estados Unidos. Se o PIB vier negativo, a gente vai ter a configuração técnica de uma recessão e diante disso o mercado pode acabar reagindo negativamente. Então fica de olho nisso também. Amanhã a gente também vai ter a divulgação dos pedidos de desemprego e voltando aqui para o comunicado da imprensa do FONC, lembra que ele ressaltou aqui que os aumentos no nível de emprego foram robustos nos últimos meses e isso significa uma maior pressão inflacionária. Portanto, de acordo com os dados que vão sair amanhã, a gente pode ter uma mudança ou uma continuidade nesse cenário, que também vai indicar para a gente qual a postura do FONC dali por diante. E ainda amanhã a gente também vai ter um indicador de inflação, não é o CPI, que é o principal índice de inflação, mas é o índice de preços do PIB, também tem alguma relevância. Mas a gente viu aqui que o principal componente que está sendo responsável pela inflação no curto prazo é a energia. Então a gente tem aqui um relatório sobre a situação energética nos Estados Unidos. Diante desse cenário de instabilidade no fornecimento de petróleo, dado a crise geopolítica internacional, a gente vê que a economia americana, pelo menos em parte, vem se adaptando, substituindo a energia baseada em combustível fóssil por energia elétrica. Em vários setores está havendo algum nível de adaptação, mas, obviamente, a matriz energética principal do mundo é o petróleo, são os derivados de petróleo. E a gente vê aqui que os futuros de petróleo bruto eles estão caindo. Por outro lado, o gás natural está aumentando, né? Porque a Rússia cortou o fornecimento de gás natural para a Europa, reduziu bastante. E aqui mais um indicador positivo para a inflação, o preço de gasolina no varejo também está reduzindo. E agora, quero dar uma olhada aqui com você no gráfico do petróleo. Aqueles dados de inflação que eu te mostrei, 40%, se referem ao mês de junho. E se a gente observar aqui, desde 10 de maio até o dia 14 de junho, o preço do petróleo Brent teve um aumento de 24%. No entanto, desde então, o preço vem caindo. Ele reduziu mais de 17% desde meados de junho. E fica muito fácil da gente ver aqui no gráfico, no curto prazo, a formação de uma LTB, uma linha de tendência de baixa. A gente vê que os topos do preço do Brent estão cada vez menores e os fundos, igualmente, cada vez mais baixos. Portanto, se essa linha de tendência de baixa no petróleo Brent continuar, a gente pode esperar uma diminuição na pressão inflacionária, o que por consequência pode fazer o Fed a continuar elevando a taxa de juros, porque a meta é de 2%, mas elevar a taxa de juros a um ritmo menor. Também é relevante pontuar que grande parte da Europa está adaptando a sua matriz energética para reduzir a dependência do gás natural e do petróleo russo. Países como a Arábia Saudita possuem excedente de produção, algumas sanções em relação ao petróleo venezuelano estão sendo deixadas de lado. Enfim, a questão energética é uma questão bastante sensível e crítica para diversos países, também para as empresas. E sempre que houveram grandes crises energéticas, a gente sempre vê a capacidade de adaptação à nova realidade. Então, eu acredito que a economia está se adaptando a esse novo cenário, tanto que os preços agora, no dia 27 de julho, estão lá no mesmo patamar do dia
2 de março. Portanto, voltaram à normalidade desde que foi deflagrado o conflito entre Rússia e Ucrânia. E para que a gente invista em cripto, a gente tem que saber sim fazer essa análise macroeconômica, afinal, isso é o que mais tem impacto, pelo menos no curto prazo, mas a gente também tem que saber identificar tendências que estão se formando e novos casos de uso para tecnologias atuais. Falando nisso, na sexta-feira eu vou soltar um vídeo aqui que não vai ter gráfico, vai ser uma apresentação mais pensando em investimentos de longo prazo. Eu vou mostrar para vocês 2 projetos que têm potencial de ser a nova Amazon da Web 3.0. Se você não quiser perder nada, se inscreve no canal, ativa o sininho e antes de encerrar, mais um recado importante. Agora no mês de agosto eu vou fazer um evento online, ao vivo e gratuito chamado Jornada Investidor Cripto. Nele eu vou compartilhar com você os meus maiores segredos, os maiores aprendizados que eu tive ao longo dos últimos anos investindo em criptomoedas e que me fazem ser lucrativo consistentemente, mesmo com essa alta volatilidade no mercado. Para você garantir a sua vaga, não deixa de acessar o link que está aqui na descrição. Mas por hoje é isso, me despeço por aqui, um grande abraço e até a próxima.